Saúdos, amados irmãos, com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam muito bem-vindos ao canal Cristo Exaltado. Eu sou o professor Marconi Santos e nós iremos ver o comentário bíblico do livro de Mateus. Não se esqueça de se inscrever para estar acompanhando aí de antemão todos os comentários que eu estarei postando aqui no canal. Você que gosta dos estudos bíblicos, não perca essa. Então vamos lá. Capítulo 1. A linhagem divina de Cristo. Em algumas versões, o nascimento de Cristo ou o nascimento do Messias. Ouça Mateus, capítulo 1, do verso 18 ao 25. Vou deixar o vídeo aí na descrição para você estar acompanhando essa leitura em vídeo. Você pode observar os versículos e escutar o áudio ao mesmo tempo. Vamos ver primeiramente o comentário versículo a versículo da Bíblia King James atualizada. A linhagem divina de Cristo. O noivado judaico, na época, era um compromisso tão solene que os noivos passaram a se tratar como marido e mulher. A lei, contudo, proibia qualquer relação sexual antes do casamento formal. O noivado só poderia ser desfeito por infidelidade, que era punida com repúdio público e apedrejamento. Segundo Gênesis capítulo 29, verso 21, Deuteronômios capítulo 22, verso 13 ao 30 e Oséias capítulo 2, verso 2. Jesus, em hebraico, Yehoshua, significa Yahweh salva ou o Senhor é a salvação. Yahweh é um nome judaico impronunciável, sagrado e sublime de Deus, na maioria das vezes traduzido por Senhor. Em hebraico, podemos ver em Êxodos capítulo 6, verso 3 e Isaías capítulo 41, verso 4. Bíblia de estudo, edição de estudo King James, Novo Testamento com Salmos e Provérbios. Vamos ver agora o comentário de Mateus, de D.A. Carson. Comentário versículo a versículo, a qual priorizamos esta obra para o comentário deste vídeo. O nascimento de Jesus. Dois assuntos pedem um breve comentário: a historicidade do nascimento virginal, mais apropriadamente da concepção virginal, e a ênfase teológica em torno desse tema em Mateus capítulo 1 e 2 e sua relação com o Novo Testamento. Primeiro, a historicidade do nascimento virginal é questionada por muitos motivos. No primeiro versículo, Mateus e Lucas são aparentemente independentes e muitíssimos divergentes. Isso argumenta por forças criativas da igreja, compondo todos os relatos, ou parte deles, a fim de explicar a pessoa de Jesus. Mas há muito tempo, os relatos mostram ser compatíveis, mas até mesmo mutuamente complementares. Além disso, neste ponto, a independência literária de Mateus e de Lucas não exige a conclusão de que os dois evangelistas ignoravam o conteúdo um do outro. Comentário de Mateus, página 95. Contudo, se desconhecem as diferenças deles, sugerem para alguns a força da mútua compatibilidade, sem que houvesse convivência entre eles. Mateus foca largamente em José e Lucas, em Maria. Brown não aceita
Isso porque acha inconcebível que José possa ter contado sua história sem mencionar a Anunciação, nem que Maria possa ter relatado sua história sem mencionar a fuga para o Egito. Isso é bem verdadeiro, embora não se deva concluir que os evangelhos estivessem obrigados a mencionar tudo que sabiam. É difícil imaginar como a Anunciação se encaixaria bem com os temas de Mateus. Além disso, já comentamos que Mateus estava preparado para omitir coisas que sabia, a fim de apresentar seus temas escolhidos de forma coerente e concisa. Página 96 do comentário de Mateus de Carson. Vamos agora para o comentário do verso 2. Alguns apenas ignoram o sobrenatural. Golder diz que Mateus compôs os relatos. Schweizer contrasta o mundo da antiguidade, no qual supostamente o nascimento virginal era uma noção aceita com as limitações científicas modernas sobre o que é possível. Mas a antítese é grandemente exagerada. Os racionalistas extremos não eram incomuns no século I, e milhões de cristãos modernos, conscientes do ponto de vista científico, não encontraram muita dificuldade em aceitar no nascimento virginal, nem que Deus pode interferir milagrosamente no que, afinal, é sua própria criação. Mais importante, o ponto de Mateus nesse capítulo, com certeza, é que o nascimento virginal e as circunstâncias que o acompanham foram as mais extraordinárias. Apenas aqui ele menciona os magos e os sonhos e visões como meio de orientação. Não são de modo algum comuns no Novo Testamento, embora que se possa questionar se o cristianismo ocidental pode aprender alguma coisa com o cristianismo do terceiro mundo. Com certeza, o relato de Mateus é infinitamente mais sóbrio que as histórias amplamente especulativas preservadas nos evangelhos apócrifos. Comentário de Mateus, página 96. Brown aceita a historicidade do nascimento virginal, mas não leva em conta a historicidade da visita dos magos e dos eventos relacionados a ela. Mas se ele consegue admitir o nascimento virginal, é difícil entender por que descarta os magos. Verso 3. Muitos apontam artificialidades da narrativa e a estrutura da genealogia, ou a demora em mencionar Belém como local de nascimento de Jesus. Todavia, mencionamos que, embora o arranjo da genealogia de Jesus nos forneça mais que uma mera tabela de nomes e datas, ela não nos revela menos, mais que quaisquer outros dos sinóticos. Mateus delicia-se com arranjos tópicos, mas isso não torna o relato menos histórico. Não ficamos restritos à escolha extrema de crônicas históricas, nem à invenção teológica. Mateus não menciona Belém em capítulo 1, do verso 18 a 25, porque isso não se encaixa em seus temas. Contudo, no capítulo 2, conforme Tatum demonstrou quantos temas que une a narrativa de Mateus é a origem geográfica. De Carson, página 97. Vamos ao verso 4. Tornou-se cada vez mais comum identificar o gênero literário de Mateus como Midrash ou Halaká midrástico, e concluir que não se pretende que esses relatos sejam tomados ao pé da letra. Não há nada fundamentalmente objetável na sugestão de que não se pretendia que alguns relatos da Bíblia fossem tomados como fatos. Parábolas representam esses tipos de relatos. O problema é a falta de estabilidade das categorias. Se
Se o gênero tem características formais claras, há pouco problema em reconhecê-los. Contudo, está longe de esse ser o caso aqui. Paralelos frequentemente mencionados ostentam tantas diferenças formais comparados com Mateus 1 e 2, capítulo 1 e 2, quanto similaridades. Para citar um exemplo óbvio, os midrashim judaicos, no sentido do século IV, apresentam relatos para servir de material ilustrativo como uma forma de comentar um texto contínuo no Antigo Testamento. Por contraste, Mateus capítulo 1 e 2 não oferece texto contínuo do Antigo Testamento. A continuidade do texto defende a linha da história e as citações do Antigo Testamento extraídas de vários livros do Antigo Testamento podem ser removidas sem comprometer a continuidade da narrativa. Brown argumenta de forma convincente que Mateus capítulo 1 e 2 não é midrash. Todavia, ele acha que o tipo de pessoa que poderia inventar histórias para explicar textos do Antigo Testamento, que é midrash, também poderia inventar histórias para explicar Jesus, em Mateus capítulo 1 e capítulo 2. Embora não seja em si mesmo midrash, é no mínimo midrástico. E midrástico quer dizer compilações de textos homiléticos sobre a Bíblia. Mostrando para vocês. Talvez esse seja o caso. Infelizmente, a declaração não só fica aquém de ser provada, mas também se perde. Assim, o apelo para um gênero literário conhecido é reconhecível. Assim, não temos base objetiva para argumentar que os primeiros leitores de Mateus poderiam detectar de imediato seus métodos midráshicos. Claro que se midrástico quer dizer que Mateus pretende apresentar um panorama das alusões e temas do Antigo Testamento. Página 97, comentário de Mateus de A. Carson. Esses capítulos com certeza são midráshicos. Nesse sentido, os estudos de Golder, Gundry e Davis e outros nos servem bem, advertindo-nos contra o padrão de pensamento linear rígido demais, mas usado nesse sentido não fica claro que material midrástico necessariamente não é histórico. Vamos para o verso 5, comentário do verso 5. Uma objeção relacionada insiste que essas histórias não são principalmente didáticas, mas querigmáticas, e elas foram projetadas como proclamações sobre a verdade da pessoa de Jesus, mas não como informações factuais. De Carson, página 97, comentário de Mateus. A rígida dicotomia entre proclamação e ensino não é tão defensável como o primeiro, pois Dodge. Mais importante, podemos apenas perguntar o que a proclamação pretende anunciar, se as histórias expressam o apreço dos cristãos primitivos por Jesus, exatamente o que eles apreciavam. Em face disso, os capítulos 1 e 2 de Mateus não dizem nada vago como Jesus é tão maravilhoso que deve haver um toque de divino nele. Mas antes, Jesus é o Messias prometido da linha de Davi e ele é Emanuel, Deus conosco, porque seu nascimento foi resultado da intervenção sobrenatural de Deus, tornando Jesus o próprio Filho de Deus. E seus primeiros meses de vida foram marcados por ocorrências estranhas que, à luz dos eventos subsequentes, tecem um padrão coerente de verdades teológicas e de
e de atestação histórica para a providência divina nesse assunto. Vamos agora para o ponto 6, verso 6. Alguns argumentam que a forma artificial para nós, como esses capítulos citam o Antigo Testamento, mostra pouca preocupação com a historicidade. O argumento reverso com certeza é mais convincente se os eventos de Mateus capítulo 1 e 2 não são fáceis de ser relacionados com os textos do Antigo Testamento. Isso atesta sua credibilidade histórica, pois ninguém em sã consciência inventaria episódios de cumprimento problemáticos para que os textos sejam cumpridos. Página 97. O cumprimento dos textos, embora difíceis, ajustam-se a um padrão coerente. Mais importante, a presença deles mostra que Mateus entende Jesus como aquele que cumpre o Antigo Testamento. Isso não é só estabelecer o palco para alguns dos temas mais importantes de Mateus, mas também quer dizer que Mateus está trabalhando a partir da perspectiva da história da salvação, que depende do antes e depois, de profecia e cumprimento, de tipo e antitipo, de relativa ignorância e revelação progressiva. Comentário de Mateus, D.A. Carson, página 98. Isso exerce uma importante influência em nossa discussão sobre Midrash, pois o Midrash judaico, independente do que possa ser, não tem relação com a história da salvação, nem com esquemas de cumprimento. Acrescenta-se às considerações precedentes o fato de que, nos pontos em que, nos capítulos 1 e 2, ele pode ser testado contra o pano de fundo conhecido de Herodes, o grande Mateus provou ser confiável. Monta-se um bom caso para tratar os capítulos 1 e 2 como história e teologia, segundo as seguintes considerações teológicas exigem menção. Argumenta-se com frequência ou até mesmo assume uma concepção virginal e pré-existência aplicados à pessoa de Jesus são mutuamente excludentes. Com certeza é difícil perceber como um ser divino podia ser genuinamente humano por meio de um nascimento comum. Não obstante, não há motivo lógico nem teológico para pensar que a concepção virginal e a pré-existência excluem uma a outra. Comentário de Mateus, D.A. Carson, página 98. No segundo ponto relacionado a isso, temos a teoria de Brown, que propõe uma cristologia retrocedente. Os cristãos primitivos, argumenta ele, focam a atenção primeiro na ressurreição de Jesus, que perceberam como o momento da instauração dele em seu papel messiânico. Depois, eles, após mais reflexão, rememoraram o tempo de sua instauração no batismo e a seguir seu nascimento, e por fim, a teoria relacionada à pré-existência de Jesus. Pode haver alguma verdade nesse esquema. Da mesma forma como os cristãos primitivos não aprenderam instantaneamente a relação entre lei e evangelho, conforme o livro de Atos dos Apóstolos atesta amplamente. Também o entendimento deles de Jesus, sem dúvida, amadureceu e se aprofundou com o tempo e com revelação adicional, mas a teoria com frequência depende de uma reconstrução rígida e falsa da história da igreja primitiva e adapta os documentos contra outra evidência, com base nesta reconstrução. Comentário de Mateus, D.A. Carson, página 98. Pior, nas mãos de alguns, essa reconstrução transforma a compreensão dos discípulos em realidade histórica.
Ou seja, Jesus não é pré-existente nem nasceu de uma virgem, e essas coisas foram progressivamente atribuídas a ele por seus seguidores. Assim, a evidência do Evangelho em relação à percepção de si mesmo, de Jesus, como pré-existente, é facilmente descartada como posterior e não autêntica. O método é de valor duvidoso. Mateus, a despeito da forte insistência na concepção virginal de Jesus, inclui diversas alusões veladas à pré-existência de Jesus. E não há motivo para pensar que ele achasse os dois conceitos incompatíveis. Fuller mostra que no Novo Testamento o tema concepção-nascimento virginal não é frequentemente ligado ao tema envio do Filho. Em muitos lugares já pressupõe a pré-existência do Filho. No ponto 3, estamos lidando nesses capítulos com o Rei Messias, que veio a seu povo em relacionamento de aliança. O ponto é bem estabelecido, embora às vezes exagerado por Nolan, que fala da cristologia da aliança real. Um quarto ponto, é notável que não encontramos em Mateus capítulo 1 e capítulo 2 o título Filho de Deus, que mais adiante torna-se importante no Evangelho de Mateus. Ele pode estar à espreita em capítulo 2, verso 15. Contudo, seria falso argumentar que Mateus não conecta o nascimento virginal do título Filho de Deus. Mateus capítulo 1 e capítulo 2 serve como prólogo, primorosamente trabalhando de todo o tema importante do Evangelho. Por essa razão, devemos entender que Mateus está nos dizendo que se Jesus é filho fisicamente de Maria e legalmente de José, ele, em um grau ainda mais fundamental, é filho de Deus. Nisso, Mateus concorda com a declaração de Lucas. A dupla paternidade, uma legal e uma divina, é equivocada. Comentário de Mateus de A. Carson, página 99. Capítulo 18. A palavra traduzida por nascimento, e nos melhores manuscritos, a palavra traduzida por genealogia em capítulo 1, verso 1, Maier prefere história de Jesus Cristo, assumindo que a frase se refere ao resto do Evangelho. Contudo, é melhor assumir que a palavra quer dizer nascimento ou origem, no sentido do início do Jesus Messias. Nem mesmo uma cristologia bem desenvolvida gostaria de pôr o homem Jesus e seu nome de volta à condição de pré-existência. O compromisso de casamento era uma ligação legal. Apenas o divórcio em juízo poderia desfazê-lo, e a infidelidade nesse estágio do compromisso era considerada adultério. Em Deuteronômio, capítulo 22, verso 23 e 24. O casamento mesmo acontecia quando o noivo, já denominado marido, capítulo 1, verso 19, levava cerimonialmente a noiva para casa. Veja capítulo 25, do 1 ao 3. Aqui Maria é apresentada discretamente. Embora, comparando os relatos do Evangelho, eles forneçam-nos um relato dela, mas Maria não ocupa muito espaço no Evangelho de Mateus. Antes que se unissem, às vezes no grego clássico refere-se a intercurso sexual. Contudo, nas outras 30 ocorrências de Shineshon, aí no Novo Testamento, não há nuances sexuais, mas aqui a união sexual está incluída, ocorrendo quando no casamento formal a esposa vai morar com seu marido. Apenas nesse momento o intercurso sexual era apropriado. A frase afirma que a gravidez de Maria foi descoberta enquanto ela ainda era noiva, e o contexto pressupõe que Maria e José eram castros,
e para os costumes da época, M. Kiddushin, contato de casamento noivos. M. Kedubot, casamento propriamente dito. O fato de Maria achar-se grávida não sugere uma tentativa subtípica de encobrimento de alguma coisa. Então, o comentário de Mateus de Carson, página 100. Mas apenas que a gravidez dela se tornou evidente. Essa gravidez aconteceu por intermédio do Espírito Santo, fato ainda mais proeminente na narrativa do nascimento de Lucas. Não há nenhum indício de deidade ou divindade humana pagã copulando em termos grosseiramente físicos. Ao contrário, o poder do Senhor, manifesto no Espírito Santo que se esperava fosse ativo na era messiânica, realizou milagrosamente a concepção. No verso 19, a peculiar expressão grega apresenta nesse versículo permite diversas interpretações. Eis as 3 mais importantes. Primeiro, José, por saber da concepção virginal, era um homem justo e não queria tornar o assunto público. Divulgar essa concepção milagrosa, sentiu-se indigno de continuar com o seu plano de casar-se com uma pessoa tão altamente favorecida, planejava desistir do casamento. Isso pressupõe que Maria contou a José a respeito da concepção. Não obstante, a forma natural de ler os versículos 18 e 19 é que José soube da condição de sua noiva quando ela se tornou evidente, e não quando ela lhe contou. Além disso, o motivo apresentado pelo anjo para que José prosseguisse com o plano de casamento pressupõe que José não sabia da concepção virginal. E o segundo ponto era um homem justo. José era um homem justo e, por não querer expor Maria à desgraça pública, propôs um divórcio discreto. O problema com essa interpretação é que justo, na NVI reto, não é definido de acordo com a lei do Antigo Testamento, mas no sentido de misericordioso, não dado à vingança passional, ou até mesmo bom. 1 Samuel capítulo 24, verso 17, na NTLH. Mas esse não é o sentido normal da palavra. Falando estritamente da justiça concebida nas prescrições mosaicas, ela exigia algum tipo de ação. No terceiro ponto, José, por ser um homem justo, não podia, em sã consciência, casar com Maria, agora sabiamente infiel a ele. E por esse casamento ser uma admissão tática de sua própria culpa, e também por ele não querer expô-la à desgraça do divórcio público, José escolheu uma solução mais discreta, permitida pela lei. O pleno rigor da lei poderia levar ao apedrejamento de Maria, embora este acontecimento raramente no século I acontecesse, Contudo, era possível um divórcio público, embora aparentemente José não estivesse disposto a expor Maria a essa vergonha. A lei também permitia o divórcio privado diante de 2 testemunhas. Esse era o propósito de José. Essa solução deixaria sua justiça e a sua compaixão intactas. Comentário de A. Carson, de Mateus, na página 100 ainda. No verso 20, José tentou resolver esse dilema da forma que lhe parecia ser a melhor possível. Apenas nesse momento, Deus interveio com um sonho. No Novo Testamento, os sonhos, como forma de comunicação divina, estão conectados no prólogo de Mateus. Segue os capítulos e versículos. Em outras passagens, possivelmente.
A expressão anjo do Senhor, mencionada 4 vezes no prólogo, traz à lembrança os mensageiros divinos de eras passadas, nas quais nem sempre ficava claro se o mensageiro celestial, o sentido de ângelos, era uma manifestação de Yahvé. A maioria deles, em geral, aparecia como homens. Não devemos ler pinturas medievais na palavra anjo, nem os querubins estilizados do Apocalipse, capítulo 4, do verso 6 ao 8. Comentário de Mateus de Carson, página 101. O foco é a intervenção graciosa de Deus e a comunicação privada do mensageiro, não os detalhes da angelologia e seu movimento panorâmico na história comum na literatura judaica apocalíptica. As palavras iniciais do anjo José, filho de Davi, liga essa perícope trecho à genealogia precedente. Então, perícope quer dizer trecho. Mantém o interesse no tema do Messias davídico e da perspectiva de José. Alerta-o para a relevância do papel que ele tem a desempenhar. A admoestação, não tema receber, confirma o fato de que José já decidiria o caminho a seguir quando Deus interveio. Ele tinha de receber Maria como esposa. Expressão que reflete principalmente os costumes de casamento da época, mas não exclui o intercurso sexual, porque a gravidez de Maria era um ato direto do Espírito Santo. No verso 21, sem dúvida, foi a graça divina que solicitou a cooperação de Maria antes da concepção e a cooperação de José. Só depois disso, aqui José é apresentado ao mistério da encarnação. Comentário de Mateus de Carson, página 101. Nos tempos patriarcais, a mãe, Gênesis capítulo 4, verso 25, e o pai, Gênesis capítulo 4, verso 26 e capítulo 5, verso 3, podia dar nome ao filho, de acordo com Lucas capítulo 1, verso 31. Foi dito a Maria apenas o nome Jesus, mas foi dito a José o nome e o motivo para dar esse nome. O sentido literal no grego é: você chamará o nome dele de Jesus. Estranho em grego e em português, isso não é só um semitismo relativo ao grupo de línguas que inclui o aramaico, o amárico, o árabe, o hebraico, o maltês ou tigrinha, entre outros. A expressão ocorre de novo em Mateus capítulo 1, do verso 23 a 25, e em Lucas capítulo 1, do verso 13 e 31. Mas também usa o fruto do indicativo Galeses, você chamará, como força do imperativo. Daí a NVI traduz por você deverá dar-lhe o nome de Jesus. Essa construção é muito rara no Novo Testamento, exceto quando a Septuaginta está sendo citada. O efeito é dar ao versículo uma forte nuance do Antigo Testamento. O comentário de Mateus de Carson, página 101. Jesus é a forma grega de José, que quer na forma longa. Yeshua, Yahvé é a salvação, em Êxodo capítulo 24, verso 14, quer nas formas abreviadas. Yeshua, Yahvé, salva, em Neemias capítulo 7, verso 7. Identifica o filho de Maria como aquele que traz a prometida salvação escatológica de Yahvé. Há diversos Josués no Antigo Testamento, pelo menos 2 deles de pouca relevância. Em 1 Samuel capítulo 6, verso 14 e 2 Reis
capítulo 23 e verso 8. No entanto, outros dois são usados no Novo Testamento como tipos de Cristo. Josué, sucessor de Moisés, que leva o povo para a terra prometida. É um tipo de Cristo em Hebreus capítulo 3 e 4. E Josué, o sumo sacerdote, contemporâneo de Zorobabel. Esdras capítulo 2, verso 2, capítulo 3 do verso 2 ao 9 e Neemias capítulo 7 do verso 7. O ramo que construiu o templo do Senhor. Zacarias capítulo 6, verso 11 ao 13. Comentário de Mateus de Carson, página 101. Mas o anjo, em vez de se referir a esses, explica o sentido do nome, referindo-se a Salmo 130, verso 8. Ele, Yahvé, próprio redimirá Israel de todas as suas culpas. Há muita expectativa por parte dos judeus em um Messias que redimiria Israel da tirania romana e até mesmo purificaria seu povo, quer por decreto, quer pela lei. Mas não havia expectativa que o Messias davídico daria sua própria vida em resgate para salvar seu povo do pecado. O verbo salvar pode se referir à libertação do perigo físico, da doença ou até mesmo da morte. No Novo Testamento, o verbo refere-se comumente à salvação, abrangente, inaugurada por Jesus e que será consumada em seu retorno. Comentário de Carson, página 102. Aqui o verbo foca o que é central, a salvação do pecado. Pois, da perspectiva bíblica, o pecado é a causa fundamental, se não sempre é imediata, de todas as outras calamidades. Por isso, esse versículo orienta o leitor para o propósito fundamental da vida de Jesus e para a natureza essencial do reinado que ele inaugura como Rei Messias, herdeiro do trono de Davi. Embora para José seu povo fosse judeu, até mesmo José entendia a partir do Antigo Testamento que alguns judeus caíram sobre o julgamento de Deus, enquanto outros se tornaram o remanescente piedoso. De todo jeito, Mateus, não muito depois, diz que João Batista e Jesus retratam a união dos gentios com o remanescente piedoso para se tornar discípulos do Messias e membros de seu povo. Então veja os versículos recomendados. Portanto, a expressão seu povo é cheia de sentidos que são revelados progressivamente conforme o Evangelho se desenrola. Eles referem-se ao povo Messias. No verso 22, embora a maioria das versões da Bíblia incluam as advertências do anjo no final do versículo 21, há bom motivo para pensar que elas continuam até o final do versículo 23, ou pelo menos até a palavra Emanuel. Há apenas 3 ocorrências desta fórmula específica de cumprimento em Mateus. No entanto, isso ocorreu para que se cumprisse o que fora dito por meio do profeta. Aqui em 21 do verso 4 de Mateus, no entanto, isso ocorreu para que se cumprisse o que fora dito por meio do profeta. E em Mateus capítulo 26, verso 56, todavia esses fatos todos ocorreram em cumprimento às escrituras dos profetas, e assim todos os discípulos abandonaram a Jesus e fugiram. É natural tomar a última como parte da fala relatada de Jesus.
capítulo 26, verso 55, e em 21, capítulo 4, isso também é possível, embora seja menos provável. Os padrões de Mateus são bastante consistentes, assim não é artificial também estender a citação até o fim do capítulo 1 do verso 23. PJ reconhece a consciência de Mateus, terminando as palavras de Jesus no capítulo 26, verso 55, e transformando em 26, capítulo 26, verso 56, em comentário de Mateus. Comentário de Mateus, D.A. Carson, página 100. O argumento é mais convincente quando lembramos que só essas três fórmulas de cumprimento usam o perfeito Gegonen, NVI, aconteceu, em vez do esperado aoristo, ação sem limite de tempo. Alguns consideram o verbo como um exemplo perfeito para o aoristo. Outros acham que representa que o evento permanece registrado na tradição cristã permanente. Ainda outros consideram que isso é um indicador estilístico, indicando que Mateus mesmo introduziu a passagem de cumprimento. Mas se sustentarmos que Mateus apresenta o anjo dizendo as palavras, então o tempo perfeito pode desfrutar de sua força normal. Tudo isso aconteceu. Brown objeta que em nenhum lugar da Escritura um anjo cita a Escritura desse modo, mas igualmente em nenhum lugar da Escritura há um nascimento virginal desse modo. Mateus sabia que Satanás pode citar a Escritura, capítulo 4, versos 6 e 7. Talvez ele não tenha achado estranho que um anjo a citasse. O comentário de Mateus, de D.A. Carson, página 102. A objeção de Broados de que o anjo, nesse caso, poderia ser a antecipação de um evento que ainda não ocorreu, e de que isso é estranho quando posto em linguagem de cumprimento, não tem peso, pois a concepção tinha ocorrido e a gravidez estava bem avançada, mesmo que o nascimento ainda não tivesse acontecido. E José tinha de saber nesse estágio que tudo isso aconteceu em cumprimento ao que o Senhor dissera por intermédio do profeta. O argumento mais sólido é o do tempo perfeito. A última sentença é formada com extraordinário cuidado. O sentido literal é a palavra falada pelo hipo, Senhor, por intermédio, dia do profeta. As preposições fazem distinção entre o agente mediado e um intermediador, pressupondo uma percepção da Escritura como a de 2 Pedro, capítulo 1, do verso 21, e Mateus usa o verbo cumprir, pleroo, principalmente em suas fórmulas de cumprimento. O comentário de Mateus, D.A. Carson, página 103. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor havia dito através do profeta. Trago aí algumas referências bíblicas que trazem a este versículo, mas também alguns poucos outros contextos. Mateus 3, capítulo 3, verso 15, cumprir toda a justiça. E capítulo 5, verso 17, cumprir. No capítulo 13, verso 48 e capítulo 23, verso 32. Aqui duas observações se fazem necessárias. A primeira, a maioria das citações do Antigo Testamento de Mateus são bastante fáceis de compreender, mas as difíceis exceções às vezes tendem a aumentar a dificuldade das mais fáceis. Casos difíceis trazem
má teologia e também má lei. A segunda, Mateus não está simplesmente tirando textos do contexto do Antigo Testamento, porque precisa encontrar uma profecia a fim de gerar um cumprimento. Princípios discerníveis governam suas escolhas, sendo o mais importante o de que ele encontra no Antigo Testamento não só predições isoladas concernentes ao Messias, mas também que considera a história e o povo do Antigo Testamento paradigmas que os que têm olhos para ver apontam para o Messias. Mateus capítulo 2, verso 15. No verso 23, comentário de Mateus, D.A. Carson, página 103. No verso 23, esse versículo no qual a literatura é numerosa, é razoavelmente claro em seu contexto aqui em Mateus. Maria é a Virgem, Jesus é seu filho Emanuel. Mas por ser uma citação de Isaías, capítulo 7, verso 14, questões complexas são levantadas concernentes ao uso do Antigo Testamento por Mateus. A evidência linguística não é determinante como pensam alguns. A palavra hebraica alamá não equivale exatamente à palavra virgem, NVI, na qual todo o foco está na fala de experiência sexual. Nem é exatamente equivalente à mulher jovem, em que o foco é a idade sem referência à experiência sexual. Muitos preferem a tradução jovem mulher em idade de casar. Todavia, a maior parte das poucas ocorrências do Antigo Testamento referem-se à mulher jovem em idade de casar, que também é virgem. A passagem mais discutida é Provérbios capítulo 30, verso 19, o caminho do homem com uma moça. Aqui o foco da palavra, sem dúvida, não é a virgindade. Alguns alegam que a moça não pode possivelmente ser uma virgem. Insistem que Provérbios capítulo 30, verso 19 refere-se a um homem jovem cortejando e conquistando uma moça ainda virgem. Embora seja justo dizer que a maioria das ocorrências do Antigo Testamento pressuponha que Alamá é uma virgem, por causa de Provérbios capítulo 30, verso 19. Não se pode ter certeza de que o sentido da palavra seja necessariamente esse. Os linguistas mostram que os argumentos etimológicos revistos por Nissen têm pouca força. Young argumenta que Alamá é um termo escolhido por Isaías porque a alternativa mais provável, Betulá, pode se referir à mulher casada. Comentário de Mateus, D.A. Carson, página 103. Betulá, uma moça em idade de casar. Contudo, mais uma vez o argumento linguístico não está tão nítido como gostaríamos. Tom Wadsworth insiste que toda a ocorrência de Betulá no Antigo Testamento se refere à virgem. A mulher em Joel 1, capítulo 1, verso 8, por exemplo, é noiva. Mais uma vez, a evidência é um pouquinho ambígua. Em suma, há a pressuposição em favor da tradução de Alamar por jovem virgem, ou como em Isaías 14. Não obstante, deve-se dar atenção a outra evidência. A Septuaginta traduz a palavra por paternos, que quase sempre quer dizer virgem. Contudo, mesmo para essa palavra há exceções. Gênesis capítulo 34, verso 4, refere-se a Diná como patenos. Embora o versículo anterior deixe claro que ela não é mais virgem, esse tipo de dado instigou C.H. Dodd a seguir que patenos quer dizer jovem mulher. Comentário de Mateus, D.A. Carson, página 104.
Até mesmo em Mateus capítulo 1, verso 23 e em Lucas capítulo 1, verso 27, isso não se aplica, pois a maioria esmagadora das ocorrências de patenos, no grego bíblico e profano, requer a tradução por virgem. E o contexto claro de Mateus 1 põe a intenção de Mateus acima de qualquer dúvida. Jean Carmignac foi rápido em apontar se o comentário da Septuaginta, as traduções gregas posteriores do texto hebraico de Isaías 7,14, preferem neanins, jovem mulher, a patenos, conforme Áquila, Simaco e Teodócio. Podemos suspeitar legitimamente de um esforço consciente dos tradutores judeus para evitar a interpretação cristã de Isaías 7,14. A questão crucial é como temos de entender Isaías 7,14 em sua relação com Mateus capítulo 1, verso 23. Das muitas sugestões existentes, 5 merecem menção. Primeiro, Hill, J.B. Taylor e outros apoiam o argumento de W.C. Van Unique, de que Isaías queria dizer que uma jovem mulher chamara seu filho de Emanuel, como tributo à presença e à libertação de Deus, e que a passagem se aplica a Jesus porque Emanuel se encaixa na missão dele. Comentário de Mateus, de A. Carson, página 104. Esse argumento não leva o sinal a sério. Isaías, capítulo 7, do verso 11 e 14, o verso 11 espera algo extraordinário. Nem considera adequadamente o lapso de tempo. Além disso, assume uma ligação muito casual entre Isaías e Mateus. O segundo ponto, muitos outros consideram que Isaías está falando que uma mulher jovem, uma virgem, na época da profecia, broados, teria um filho, e que antes que este alcançasse a idade do entendimento, talvez menos de 2 anos da época da profecia, Acaz seria liberto ou libertado de seus inimigos. Mateus, escritor inspirado, vê um cumprimento posterior em Jesus. Devemos aceitar isso por conta da autoridade de Mateus. W.S. Lassor acha que isso fornece suporte canônico para uma abordagem sensus plenior, sentido pleno da Escritura. Comentário de Mateus, de A. Carson, página 105. Além das diversas deficiências na interpretação de Isaías 7,14, a sobrenaturalidade do sinal em 7,11 não continua em 7,14. Essa posição é intrinsecamente instável. Quer ao tentar aprofundar a ligação entre Isaías e Mateus, quer ao confiar menos na autoridade de Mateus. Redsken sustenta que a destruição de Peca e de Rezim foi um claro sinal de que a linhagem do Messias estava sendo protegida, mas isso representa postular sem justificação textual. 2 sinais, o sinal da criança e o sinal da libertação, e pressupõe que Acaz possuía notável perspicácia teológica para reconhecer o último sinal. Terceiro ponto, muitos comentaristas mais antigos, Alexander, Hengstenberg, Young, rejeitam qualquer noção de duplo cumprimento e dizem que Isaías 7,14 se refere exclusivamente a Jesus Cristo. Isso faz justiça à expectativa de um sinal milagroso, ao sentido de Emanuel, e ao sentido mais provável de Alamá e de Patenos.
mas põe mais tensão na relação do sinal para Acaz. Parece sem lógica dizer que antes de um período de tempo equivalente à distância de tempo entre a concepção de Jesus, de Emanuel, e sua chegada à idade do entendimento, os inimigos de Acaz seriam destruídos. Muitos comentaristas desse grupo insistem em um elemento milagroso na forma de sinal no verso 11. Mas, embora o nascimento de Emanuel seja milagroso, como o sinal dado a Acaz é milagroso? Comentário de Mateus de Carlson, página 105. Quarto ponto. Poucos argumentam, mas recentemente, Jane Rice, que em Isaías 7:14 ao 17, Emanuel representa um remanescente justo. Deus está com eles. E que a mãe e Sião, isso pode ser aplicado corretamente a Jesus e Maria em Mateus capítulo 1, verso 23. Uma vez que a história pessoal de Jesus parece recapitular algo da história nacional dos judeus. Conferir capítulo 2, verso 15, capítulo 4, verso 1 ao 4. Não obstante, sua artificial Acaz teria entendido as palavras de forma tão metafórica? Embora Jesus às vezes pareça recapitular Israel, é duvidoso que os escritores do Novo Testamento sequer pensassem que Maria recapitulasse Sião. Quinto ponto, a percepção mais plausível é a de J.A. Montier. Essa percepção é uma forma modificada da terceira interpretação e em parte depende do reconhecimento de um caráter crucial em Isaías no Antigo Testamento. Os sinais podem funcionar como persuasão no presente, exemplo Êxodos capítulo 4 verso 8 e 9, ou como confirmação no futuro, exemplo Êxodos capítulo 3 verso 12. Isaías 7:14 cai no segundo caso, porque o nascimento de Emanuel vem muito depois para ser uma persuasão no presente. O sinal, no verso 11, aponta principalmente para a ameaça e o mau presságio. Acaz rejeitou a oferta graciosa do Senhor, e Isaías responde com ira. Verso 13. A coalhada e mel que Emanuel comeria, no verso 15, representam os únicos alimentos deixados na terra no dia da ira. Capítulo 18 e 22. Comentário de Mateus de Carlson, página 106. Até mesmo a promessa da destruição de Efraim, verso 8, deve ser entendida como envolvendo uma advertência. Isaías vê uma ameaça não só para Acaz, mas também para os descendentes de Davi. Capítulo 2, verso 13. Pegos em infidelidade, Isaías pronuncia sua profecia para essa casa infiel. Por isso o nascimento de Emanuel segue os eventos por vir. É uma confirmação no futuro, e aconteceria quando a dinastia davídica tivesse perdido o trono. Comentário de Mateus de Carlson, página 106. Montier mostra o paralelo próximo entre a palavra profética para Judá, capítulo 7, verso 1, capítulo 9, verso 7. E a palavra profética para Efraim, capítulo 9, verso 8 e capítulo 11, verso 16. As duas chegam ao momento de decisão quando a palavra do Senhor ameaça ira. No tempo do julgamento mediado pela invasão assíria, a destruição dos inimigos de Deus, além da salvação do remanescente, e a promessa de uma gloriosa esperança quando a
quando o monarca davídico renasce e trouxesse prosperidade para seu povo. A estrutura dupla argumenta pela unidade coesa entre a profecia de Judá e a de Efraim. Se isso estiver correto, Isaías capítulo 7, verso 1 e capítulo 9, verso 7, deve ser lido como uma unidade. Isto é, capítulo 7, 14, não deve ser tratado isoladamente. Comentário de Mateus, de A. Carson, página 106. O Emanuel prometido possuiria a terra, frustraria todos os oponentes, apareceria na Galiléia dos gentios, como a grande luz para os que estavam na terra, das sombras da morte. Em capítulo 9, verso 6, ele é chamado menino e filho maravilhoso, conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz, cujo governo e paz nunca terminarão enquanto ele governa para sempre no trono de Davi. Capítulo 9 e verso 7. Comentário de Mateus, de A. Carson, página 106. Muito da obra de Montier é confirmada por um artigo recente de Joseph Jensen, que estende a plausibilidade dessa estrutura, mostrando que Isaías 7,15 pode ser tomado em um sentido final, isto é, Emanuel comeria o pão da aflição a fim de aprender, ao contrário de Acaz, a lição da obediência. Não há referências à idade do entendimento. Além disso, Jensen acredita que capítulo 7 do verso 16 ao 25 aponta para a vinda de Emanuel, só depois da destruição da terra. Capítulo 6, verso 9 ao 13. Sugere que a destruição se estende tanto a Judá quanto a Israel, que é Emanuel e Manre-Shalal Rash Boaz, filho de Isaías, capítulo 8, verso 1, são a mesma pessoa e que apenas o filho de Isaías estabelece um tempo limite relevante para Acaz. A discussão precedente era inevitável, pois se a percepção de Montier representa justamente o pensamento de Isaías, e se Mateus entendia esse profeta dessa maneira, então muita luz é derramada no primeiro evangelho. A figura de Emanuel de Isaías 7,14 é messiânica, ponto que Mateus aprendeu como acerto. Além disso, essa interpretação acende uma compreensão do lugar do exílio em Isaías capítulo 6 ao 12, capítulo 12. Comentário de Mateus, de A. Carson, página 106. Mateus dividiu sua genealogia no capítulo 1, verso 11, 12 e 17, precisamente para chamar a atenção para o exílio. Em capítulo 2, verso 17 e 18, o tema do exílio retorna. Pouco depois, quando Jesus começa seu ministério, capítulo 4, verso 12 ao 16, Mateus cita Isaías, capítulo 9, verso 1 e 2. Que se a interpretação adotada aqui estiver correta, pertence adequadamente às profecias de Emanuel de Isaías, capítulo 7, 14 e capítulo 9, verso 6. Não é de espantar que após esses comentários de Mateus, as palavras seguintes de Jesus anunciem o reino, capítulo 4, verso 17, Isaías, capítulo 9, verso 7. A referência de Isaías ao sofrimento de Emanuel por causa do aprendizado da obediência, Isaías 7,15, antecipa a humilhação, sofrimento e obediência filial de Jesus, tema recorrente nesse evangelho. Comentário de Mateus, de A. Carson, página 107.
Essa interpretação também explica parcialmente o interesse de Mateus na linhagem davídica e reforça uma interpretação firme de Emanuel. Muitos estudiosos, por exemplo, Bonard, supõem que esse nome em Isaías reflete a esperança de que Deus o faria presente com seu povo. Emanuel deriva de Immanuel, Deus conosco. E eles aplicam o nome a Jesus de forma similar, representando que Deus está conosco e é por nós por causa de Jesus. Mas se Emanuel em Isaías for uma figura messiânica, cujos títulos incluem Deus poderoso, há motivo para pensar que Emanuel refere-se a Jesus mesmo, que ele é Deus conosco. O uso de Mateus da preposição com no fim de capítulo 1, verso 23, favorece essa interpretação. Embora Emanuel não seja um nome no sentido em que Jesus é o nome do Messias, capítulo 1, verso 21, do Antigo Testamento, Salomão foi chamado de Gedidias, amado pelo Senhor, em 2 Samuel, capítulo 12, verso 23. Embora aparentemente ele não fosse chamado assim, de modo semelhante, Emanuel é um nome, no sentido de título ou descrição. Não é possível conhecer ou conceber bênção maior que Deus habitar com seu povo. Isaías capítulo 60, do verso 18 ao 20, Ezequiel capítulo 48, verso 35, Apocalipse 20, capítulo 21, verso 23. Comentário de Mateus D. A. Carson, página 107. Jesus é o chamado Deus conosco, designação que evoca João capítulo 1, verso 14 e 18. Como se isso não fosse suficiente, Jesus promete logo antes de sua ascensão estar conosco até o fim das eras. Capítulo 28, verso 20. Conferir também capítulo 18, verso 20. Quando ele retornará a fim de compartilhar seu banquete messiânico com seu povo. Capítulo 25, verso 10. Se Emanuel estiver corretamente interpretado nesse sentido, então se deve levantar a questão de Jesus, capítulo 1, verso 21, deveria receber o mesmo tratamento. Jesus, Yahvé salva, quer dizer apenas que o Filho de Maria traz a salvação de Yahvé, ou que ele mesmo, em algum sentido, é o Yahvé que salva. Se Emanuel impõe a mais alta cristologia, não é implausível que Mateus veja o mesmo em Jesus. O mínimo que podemos dizer é que Mateus não hesita em aplicar as passagens do Antigo Testamento, que descrevem Yahvé diretamente a Jesus. Confira em capítulo 3, verso 3, a citação de Isaías, capítulo 7, verso 4. Por Mateus, está muito próxima da Septuaginta, mas ele muda o chamará para lhe chamarão. Isso pode refletir uma tradução do original hebraico. Comentário de Mateus, D. A. Carson, página 107. E os últimos versos 24 e 25. Quando José desperta de seu sono, não de seu sonho, ele recebeu Maria como sua esposa. Verso 24, a mesma expressão de capítulo 1, verso 20. Do começo ao fim de Mateus, capítulo 1 e capítulo 2, repete-se o padrão da intervenção soberana de Deus, seguida da resposta de José ou dos magos. Embora a história seja contada de forma simples, a obediência e submissão de José sobre essas circunstâncias são dificilmente menos notáveis que a de Maria, como em Lucas capítulo 1, verso 38. Mateus quer deixar bem clara a concepção virginal de Jesus, pois acrescenta que José não teve união sexual com Maria.
enquanto ela não deu à luz a Jesus. Verso 25. O condicional enquanto quer dizer mais naturalmente que, após o nascimento de Jesus, Maria e José desfrutaram de relações conjugais normais. Confira mais em capítulo 12, verso 46 e capítulo 13 e 55. Comentário de McHugh: o imperfeito agnosken não a conheceu não indica celibato continuado após o nascimento de Jesus, mas enfatiza a fidelidade do celibato até o nascimento de Jesus. Assim, Emanuel, virginalmente concebido, nasceu, e 8 dias depois, quando chegou o momento de ele ser circuncidado, Lucas capítulo 2, verso 21, José chamou-o de Jesus. Comentário de Mateus D. A. Carson, página 108. Obrigado por ter chegado até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Logo mais teremos a continuidade na parte 2 desse vídeo, a qual concluiremos o comentário do nascimento de Jesus. Então, acompanhe, compartilhe também com seus amigos e irmãos, para que eles tenham também aí um material bibliográfico para estar aí engrandecendo os seus conhecimentos. Então vamos lá, segunda parte.